Eu sou o Wolverine, eu sou melhor no que faço, mas o que eu faço não é nada agradável. Sejam muito bem-vindos ao EleuGB. Meu nome é João. Vamos conversar sobre o Wolverine? Galera, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo onde eu não fiz pesquisa alguma, tá bem? Eu tô sentando aqui para falar sobre o Wolverine com vocês à medida com que as coisas vêm na minha cabeça. É literalmente um negócio feito no improviso, porque estive pensando sobre o Wolverine e resolvi conversar um pouco com vocês. Wolverine é um personagem muito querido da Marvel, tem muito fã do Wolverine. Wolverine chama atenção nos X-Men, chama atenção em histórias solos, chama atenção no cinema, nos videogames. O Wolverine é um ícone, de certa forma, da Marvel, o tal do macho alfa e por aí adiante, né? E que, sim, encanta muita gente, eu me encanta também, né? Até porque toda aquela marra dele e tudo mais é um negócio muito bacana. O Wolverine atualmente voltou à vida e as garras dele agora também ficam quentes, é um negócio assim, ela já cortava de tudo quente, então vai derreter manteiga, né não? Mas o Wolverine hoje, cara, ele é muito, assim, exagerado na minha opinião, né? O fator de cura dele resolve tudo, é uma coisa assim do tipo cheio de lero-lero. Aí depois, anos atrás, quando tiraram o adamantium dele, né, por meio daquela ação lá do Magneto, apareceu aquelas garras de osso que até então também não existia, e depois veio um tal de envenenamento por adamantium, e que muito do fator de cura dele não era tudo aquilo porque evitava que o adamantium acabasse matando ele, e por aí adiante. E eu quero falar de um Wolverine mais para trás um pouco, sabe? Não esse Wolverine que tem envenenamento por adamantium, que tem garra de osso e que sara ligeirinho, essas coisas. Eu queria falar um pouco do Wolverine que eu conheci quando eu comecei a ler quadrinho. Quando eu comecei a ler quadrinho, o Wolverine que me foi bem apresentado é o Wolverine lá dos X-Men, lá do tempo das Super Aventuras Marvel, antes dos X-Men ter revista própria no Brasil. E eu me deparo então com um baixinho muito marrento, né, com uma roupa amarela e com aquelas garras e pondo pra quebrar. E eu falei, cara, esse personagem é legal, dá pra encarar e acompanhar as histórias aqui dos X-Men com ele, porque eu gostei do que eu tô vendo aqui, sabe? E quanto mais menino você é, mais você se encanta, na verdade, com o Wolverine, né? Depois o Ciclope acabou sendo o meu personagem preferido dos X-Men, né? Aquele Ciclope mais pra trás também, até uma certa altura pra frente, esse novinho agora também eu tenho umas dificuldades com ele. Mas sabe, o Wolverine era muito bacana, cara, e eu gostava daquilo, sabe por quê? Porque o Wolverine ele não sarava instantaneamente, né? Demorava um tempo, o fator de cura dele era uma coisa mais lenta e não tinha envenenamento por adamantium, sabe? As histórias onde o Wolverine era mostrado o Wolverine antes dele ter os poderes, né? Aliás, dele ter o esqueleto de adamantium, né? Nós não tínhamos um Wolverine usando garras, pelo contrário, ele usava bastão, ele usava o que tivesse a mão limpa ou que desse para pegar na mão para bater nas pessoas, porque ele não tinha isso. Uma história bem bacana também dos X-Men, que eu gosto bastante, é uma onde ele luta com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, né? E ali é mostrado um Wolverine sem as garras de adamantium e essas coisas, e que é uma história muito bacana, cara, sabe? Mostrando ali um personagem já com determinadas limitações por não ter esses poderes extras, né? Mas muito bem trabalhado pelo Chris Claremont. E aí o que acontece? Acontece que a gente vai vendo o quê? A gente vai vendo um personagem, né, que tem, né, nessa coisa toda, né, um código, né, de honra, né, um cara que se segura muito para não perder a paciência ou para não entrar num estado de que ele seria capaz de matar as pessoas porque ele está completamente cego, mas ele também sempre é o cara que reconhece que se precisar ele vai fazer e pronto, porque era o que tinha que ser feito, e se ninguém tem coragem, ele tem coragem e ele não pode, né? E ele tenta evitar sempre a fúria assassina, e não um cara amansado, domesticado, não, era um cara que estava procurando autocontrole, e esse negócio também era muito legal, né? Dentro dos aspectos, né, do desenvolvimento da história do Wolverine, né? O romance dele com a Mariko, depois quando a Mariko morre, e ele vai lá atrás do sujeito que matou a Mariko, e todo aniversário da morte da Mariko ele ia lá e cortava um pedaço do cara fora, sabe? São coisas muito interessantes dentro do Wolverine, da sua disposição, né? Como personagem, suas lutas e tudo mais, onde ele não era essa coisa invencível, né? Ele tinha determinadas limitações
que eram mais respeitadas na minha opinião, né? Não tão upado assim ou coisa desse tipo. Tanto é que quando tirou o adamantio do corpo dele, eu falei assim, cara, como que será que eles vão trabalhar essas histórias do Wolverine sem as garras? Aí me aparece com aquelas garras de osso, como se elas fossem tão essenciais no personagem. Parece mais que não conseguiam trabalhar o personagem sem as garras. E seria interessante a gente ter visto naquela época, por exemplo, um Wolverine sem garra, usando de outros recursos para poder lutar. Seria muito bacana, né? Eu sei que existem as justificativas dentro do próprio personagem para isso ou para aquilo, conforme as histórias foram avançando. O que eu estou dizendo para vocês é que eu gostava mais, tá, daquele Wolverine com mais limitações, daquele Wolverine também que ao mesmo tempo não tinha um fator de cura tão avançado, daquele Wolverine mais rústico, mais durão, aquele Wolverine mais marrento, aquele Wolverine assim que não tinha muita conversa com ele não, e era assim, acabou e pronto, sabe? Eu achava aquilo muito bacana. Gosto muito, inclusive, também de uma história que foi publicada em X-Men número 8 aqui no Brasil, em formatinho, logo depois das Guerras Secretas, o Colossus, né, acaba deixando a Kitty Pryde por causa lá da mulher lá que ele se apaixona lá no mundo do Ben Yonder, e acaba acontecendo então que o Wolverine junta-se com o Noturno e eles vão dar uma lição, né, no Colossus. E ali o Fanático aparece, luta com o Colossus, né, e derrota o Colossus, e o Wolverine não deixa o Noturno ajudar o Colossus ali, e depois ele dá uma lição no Colossus, fala um monte de coisa sobre o sofrimento que ele causou na Kitty, né, e que ele também não levou isso em conta. Então era um Wolverine bacana, cara, um Wolverine que muito centrado dentro daquele aspecto oriental dele, né, do elemento da honra, isso e aquilo que eu gostava bastante, e também era um cara muito durão, um cara muito marrento, um cara que não levava desaforo para casa e quando necessário fosse, né, ele ponhava para quebrar. Então era um Wolverine muito legal, que eu acho que é o Wolverine que conquistou muitos fãs, muito mais do que qualquer história do Wolverine nos tempos atuais, pelo menos na minha opinião. Bom, galera, é isso daí. Eu só queria conversar um pouco com vocês sobre o Wolverine, sem muita firula, sem muita coisa cheia de curiosidades, de se o Wolverine veio disso ou daquilo, aquele outro, muito mais para pura e simplesmente falar com vocês aí sobre por que eu gostava mais de antes do que de agora, né? E sem essas muitas coisas para tentar justificar isso e aquilo, porque hoje o cara pode jogar o cara lá do espaço, ele cai na terra, não sobra só o osso dele e começa a crescer pele em tudo de novo, né? Então, isso não seria exatamente assim, né, anos atrás, né? A coisa seria mais limitada e também mais vagarosa para essas coisas acontecerem, né? Mas enfim, os tempos mudam, as histórias mudam, os personagens mudam, a essência não pode se perder e eu ainda gosto mais desse Wolverine das antigas. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o Wolverine, por que você gosta do Wolverine, vamos conversar um pouco sobre ele e também se você prefere aquele Wolverine das antigas ao invés do novo, ou para você o seu prazer e a sua alegria com o personagem é a mesma. Valeu, galera, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.